Fala galera, sejam muito bem-vindos, Tobias Vieira na área. Agora são 9h20 da noite, acabei de chegar de uma vistoria e decidi gravar esse vídeo para vocês, para a gente falar um pouquinho sobre segurança de barragem. Como que você deve manter suas estruturas para passar por uma vistoria igual aconteceu comigo hoje e não sofrer nenhum problema e não ter nenhum tipo de autuação. Então você que tem barragem, você que pensa em construir, você que já conhece alguém que tem barragem, fica no vídeo, manda o vídeo para esse amigo seu, que vai ser importante para ele entender de onde surgiu a segurança de barragem e como que você tem que manter a sua estrutura para uma vistoria como essa, beleza? Então vamos lá. Bom, pessoal, então vamos lá do começo, né? De onde que veio essa conversa de segurança de barragem, de gestão de barragem, de vistoria? Isso surgiu lá em 2010 com a Lei 12.334, que estabeleceu a lei federal que estabeleceu a Política Nacional de Segurança de Barragem. Dentro da Política Nacional de Segurança de Barragem vieram algumas diretrizes para que os estados pudessem seguir e pudessem também ter essas estruturas devidamente monitoradas, devidamente fiscalizadas e pudesse ser licenciada esse tipo de estrutura seguindo alguma diretriz. Em Minas Gerais já existia em 2004, se não me engano, a Lei 15.000 e alguma coisa de 2004, que tinha algumas diretrizes para o monitoramento de barragens, mas não era uma política estadual. E na sequência, logo em 2000 e... deixa eu pegar minha cola aqui. Logo em 2019, depois dos acontecidos de Mariana e Brumadinho, veio a política estadual de Minas Gerais de segurança de barragem, onde vieram ali também essas diretrizes que tem na lei federal, porém de forma mais aprimorada, de forma até mais restrita, para se fazer monitoramento, vistoria e ter essas estruturas devidamente regularizadas e monitoradas aqui no nosso estado, né? E obviamente que isso proporciona hoje um acompanhamento mais de perto. Antigamente não existia a subsecretaria estadual de segurança de barragem, não existia nenhum encaminhamento como esse. E depois da lei estadual vieram essas novas subsecretarias, diretorias, que hoje possibilita que exista um mapa, né, sabendo onde estão as barragens e como que elas estão sendo operadas e fiscalizadas. Vale destacar que barragem de mineração já era vistoriada, existia uma lei específica no antigo DNPM, que é o Departamento Nacional de Patrimônio Mineral. Hoje a ANM. Então já existe uma legislação sobre barragens de mineração. Só que com a política estadual de segurança de barragem vieram, como eu falei, alguns aprimoramentos e incluiu também nessa segurança de barragem as barragens de água. Então qualquer tipo de barragem ela pode estar inserida na lei de segurança de barragem estadual, desde que ela se enquadre na lei, né? Então aí existem algumas características enquanto a altura de maciço, volume acumulado, o que tem nesse reservatório, se é resíduo perigoso, alguma coisa assim, para dizer que essa estrutura se enquadra na Lei Estadual de Segurança de Barragem. Depois disso, da política estadual, vieram também a necessidade de apresentação de alguns documentos regulares para se cadastrar essa barragem e para se atestar que essa barragem está segura. É outro ponto muito importante, porque antigamente não tinha necessidade de se cadastrar a barragem, porque naturalmente você, empreendedor, já havia licenciado a barragem. Que até eu, Tobias, como consultor, eu acho uma anomalia do Estado você licenciar a barragem, outorgar a barragem e ainda ter que cadastrar ela num terceiro momento. Isso demonstra pra gente que o Estado realmente não tinha um banco de dados de barragens e teve a necessidade de abrir um período de cadastramento das barragens. Até hoje esse período está rolando, as barragens menores estão sendo cadastradas ainda, o período foi escalonado, né, conforme o tamanho da barragem, ela tinha um período para se cadastrar. E aí depois desse cadastramento existiam as obrigações a serem feitas. Barragens abaixo de 1 milhão não se enquadrava, 1 milhão de metros cúbicos armazenado não enquadrava na lei de segurança de barragem. De 1 milhão a tantos milhões existiam algumas obrigações, acima de 3 milhões eram outras obrigações e por aí vai. Eu vou detalhar isso mais à frente. Mas o que eu quero dizer para vocês é que tudo isso veio acontecendo graças aos episódios ruins que aconteceram em Mariana e Brumadinho. Só que colocou lá, aconteceu
com barragem de mineração, mas colocou em todo esse bolo as barragens de água também. Então é importante que os usuários saibam que tem que cadastrar, tem que apresentar documentação e você, empreendedor, além disso, tem que fazer a vistoria. Porque se uma barragem desse rompe hoje em dia, existe uma lei que chama Lei Mar de Lama Nunca Mais, que pune muito severamente em casos de rompimento. Então a gente precisa realmente manter essas estruturas bem firmes, monitoradas, cuidadas, e você vai acompanhando caso a barragem de terra movimente, que é uma peculiaridade de barragens de terra, que elas ocorrem algumas movimentações, né, conforme a cheia, quando está muito cheia, e é importante você também, em caso de identificar alguma anomalia, você buscar corrigir isso o mais breve possível, para que essa estrutura não vá embora, que pode, além de atingir comunidades, né, pessoas e causar até mortes, com certeza vai prejudicar o meio ambiente e trazendo alguns impactos ambientais, tá? Então, isso é importante vocês saberem. E para quem quer saber direitinho, a lei estadual é a número 23.291 de 2019, que instituiu a Política Estadual de Segurança de Barragens. Então vamos lá, Tobias, na prática, né? O que que você tem que fazer? Qual cuidado você tem que ter para não ter problemas em vistoria, né? Primeiro, antes de tudo, você tem que saber se a sua barragem está enquadrada na Lei de Segurança de Barragem. Se você não fizer essa avaliação, pode ser que o seu prazo de cadastramento até já passou e você está perdido aí sem saber o que tem que fazer. Então, primeira coisa, busque um profissional para enquadrar a sua barragem. Se ela está dentro da legislação, se ela está dentro da Lei de Segurança de Barragem ou se ela não está. Segundo ponto, independente do tamanho da barragem, ela tem que ser cadastrada. Então, mesmo se ela não estiver incluída na lei estadual de segurança de barragem, você precisa cadastrar ela, né? Abaixo de 1 milhão, abaixo de 10 metros de altura. Então, dependendo, você vai ter que cadastrar do mesmo jeito. E outra coisa, sabendo do seu enquadramento, fazendo o seu cadastramento, você vai ter que cumprir algumas coisas que está na lei estadual de segurança de barragem. Quais dessas coisas? A apresentação do plano de ação emergencial. Essa apresentação do plano de ação emergencial também incide sobre piscinão. Algumas pessoas têm piscinão e existe uma legislação específica dessa estrutura que também precisa de cadastramento e também precisa de monitoramento. Então, o plano de ação emergencial é um dos documentos que pode ser exigido de você. E o monitoramento, além do monitoramento recorrente, mensal, do seu empreendimento para com a estrutura, também uma auditoria externa que você tem que contratar para vistoriar suas barragens. Quais são os casos mais complexos? Barragens que têm acima de 15 metros de talude e volume acumulado acima de 3 milhões. Aí são estruturas realmente grandes e que você vai ter que apresentar isso. Barragens em cascata também podem ter uma exigência diferente, então depende do caso. Quando as barragens estão em cascata, acumulam muita água junto, é necessário fazer esse plano de ação emergencial e fazer a simulação do rompimento. Essa simulação vai mostrar como que a água vai comportar em caso de rompimento. Então é muito importante você cadastrar corretamente a sua estrutura e enquadrá-la corretamente. Que aí você vai saber, Tobias, eu vou ter que apresentar anualmente tal relatório, uma consultoria, obviamente ela vai te orientar nessa direção. Mas é muito importante que você tenha ciência disso e se aproprie dessa informação para se preparar para uma fiscalização. Porque com certeza, mais cedo ou mais tarde, vai vir fiscalização atrás dessas barragens e vai querer saber a condição dela de estrutura, de estabilidade, de limpeza do talude e por aí vai. Outra observação é que a gente precisa ter uma estrutura monitorável. O que que isso significa? Você precisa ter acesso à barragem, você precisa ter condições de monitorar ela, o que muitas vezes a gente não tem. Às vezes você tem uma barragem que está longe, você não consegue fazer um monitoramento constante e a orientação é que você consiga fazer o monitoramento constante, que você consiga ir na barragem direto, você possa fazer esse monitoramento. E as consultorias que às vezes está me ouvindo, é importante que você, que é responsável técnico pelo empreendimento, que você vai na barragem. Não deixa de ir. Muitas vezes, eu já reparei que algumas consultorias sabem que existe a barragem lá e falam assim, não, aquilo ali é obrigação de outro profissional que vai vir anualmente.
mas você está indo no empreendimento, você tem uma visão técnica. Então você, como braço direito do empreendedor, você precisa ir na barragem. Vai lá, dá uma olhadinha, vê como é que está o talude, vê como é que está o fluxo residual da barragem, vê como é que estão as estruturas de captação. Que isso você pode ter uma visão diferente que vai ajudar muito o empreendedor na prática. Então, isso é importantíssimo. Então, voltando a falar das estruturas que estão de difícil acesso, é importante que o empreendedor, além de ter uma barragem estável, ele tenha condição de nos dar esse acesso. Né? Ah, não tenho acesso para lá. Então, não é irreal isso, não funciona. Você precisa manter um acesso direto à estrutura. E às vezes você está pensando assim, não, o Tobias está ficando doido. Mas não, acontece. Acontece onde tem, sei lá, um monte de grotas até chegar na barragem lá longe. E dessa barragem lá vem uma adutora gigante que é ligada, sei lá como. Então você precisa passar na barragem direto. Esse monitoramento é fundamental. Segundo ponto, para os monitoramentos, para você ter condição de monitorar a barragem, o talude precisa estar minimamente visível. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes você chega na barragem e a barragem está com muito mato. A orientação geral é que a barragem não pode ter árvores, não pode ter planta de raiz profunda. Porque isso facilita a rachadura, né? A água procura um caminho e a raiz também procura um caminho para a água. Então uma vai ajudar a outra. Só que nesse meio do caminho está a barragem que não pode ter esse tipo de fissura. Então a orientação é que não tenha árvores, que você possa ter somente uma gramínea, uma forrageira para evitar a erosão, mas que não tenha aquele mato tampado, porque você precisa fazer o monitoramento. E como que você vai ver ranhura num talude? Como que você vai ver rachadura? Como que você vai ver umidade se tem um mato muito denso? Então, realmente, a orientação é que você mantenha esse talude roçado, né? Uma cobertura vegetal mais baixa. E, além disso, que você, durante esse monitoramento, que você tenha condições de andar sobre a barragem, andar em cima da barragem. Que você vai andando, vai olhando. E, se possível, se você identificar qualquer pré-anomalia, o que é pré-anomalia, Tobias? É uma movimentação de terra que foi um pouquinho para lá, uma rachadura que apareceu, pequena, mas que apareceu, que você tenha condição de instalar equipamentos de medição. Uma metodologia que nós fizemos nesse empreendimento é que ele instalou alguns pontos de monitoramento, barras de ferro ao longo da estrutura, e a equipe de geoprocessamento faz um monitoramento semestralmente para a gente. Ele vai lá com GPS geodésico, vai em todos os pontos e vê se essa estrutura foi um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Porque apesar disso acontecer de uma forma muito difícil, é comum principalmente em barragens novas. Então você instala esses pontos e a equipe de geoprocessamento vai lá semestralmente e acompanha essa movimentação. Se ela for um pouquinho para lá, se ela vier um pouquinho para cá, para você também ter o controle dessa movimentação e não tem um rompimento. A movimentação abrupta vai causar o rompimento da estrutura. E para a água acumulada, uma estrutura com muita água acumulada, essa movimentação é muito forte. Então é importante esse acompanhamento, tá? Então, o que eu quero dizer, fechar desse bloco, é que é importante você ter condições de ter argumentação técnica e análise técnica para dizer que aquela estrutura está estável. Isso é fundamental em qualquer estrutura aí, tá bom? Por fim, no momento de fiscalização, finalmente chegando na fiscalização, é importante você ter isso tudo bem registrado e bem organizado. Porque no momento de fiscalização você não vai ter tempo, muitas vezes, de buscar informação em algum lugar, ligar para alguém. Então você tem que ter... O que a gente usa aqui? A gente usa um sistema no Google Drive. Em qualquer lugar eu abro meu notebook, eu tenho acesso a todos os meus clientes. Então lá, o que aconteceu? Nós tivemos essa possibilidade, sentamos lá na fazenda, eu quero ver o monitoramento tal. Você faz acompanhamento mensal? Sim, faço, estão aqui todas as fotos. Dá uma olhadinha, o fiscal foi olhando, você pode me mandar essa foto? Posso. Você pode mandar tal relatório? Posso. Então isso ajuda muito, você tem que ter essa facilidade de acessar isso em campo. E uma observação que eu quero dizer é que, muitas vezes, o empreendedor, na emoção da fiscalização, né, que realmente é um evento que nos emociona, digamos assim. Todo mundo fica tenso, né, todo mundo fica assim com medo de dar algum problema. E o empreendedor,
ingenuamente, acaba falando algumas coisas que não precisa. Às vezes ele tem na cabeça dele que foi feita tal coisa, e ele fala, aí a fiscalização já entende diferente. Então é importante que você, se você for falar alguma coisa, saiba o que você está falando. Não deixa, não fala um negócio aleatório, ou talvez fala na frente da consultoria, tipo atropelando a consultoria, porque muitas vezes a consultoria ela sabe dizer o que o fiscal precisa ouvir. O fiscal fez uma pergunta lá hoje muito engraçada, falou assim, ó, os monitoramentos foram feitos por engenheiro com RT e tal. Aí eu na mesma hora falei, sim, porque quem faz o monitoramento sou eu. E aí esse empreendedor falou assim, não, é nós mesmos que faz. Aí eu falei, não, você faz a de rotina. Aqui na fazenda eles fazem o monitoramento de rotina. Quem faz a inspeção periódica mensal sou eu. E quem faz a inspeção regular anual é outra consultoria. Expliquei quem era. Aí a fiscalização, sim, entendi. Então acaba que esses detalhes importam. E a fiscalização pode muito bem entender errado, né? Então eu acho que isso é importantíssimo que você, enquanto empreendedor, saiba dar a voz para a sua consultoria e confiar que vai dar tudo certo, né? Tem todas as evidências, tem registro de tudo, tem uma consultoria para te dar apoio e a barragem tá firme ali, tá estável, você não vai ter problema, não precisa ficar preocupado. Agora, se sua barragem está capengando, se a barragem está suja, né, com talude cheio de árvore, se ela apresenta vazamento ou rachadura, se ela apresenta algum tipo de anomalia, você não tem consultoria, aí você está enrolado. Então é importante que você saiba disso. Bom, é isso. Eu trouxe para vocês aqui um pouquinho do que é a vida, né, em volta de barragens. Obviamente que existem inúmeros outros detalhes em torno disso, mas é importante que você tenha ao seu lado uma consultoria e tenha todas as evidências para você não ter problema com fiscalização. E obviamente que chegou a fiscalização na sua fazenda, receba o pessoal, conversa, tenta ser o mais transparente possível e tente andar o mais certo possível, que você com certeza vai ter bom êxito, vai ter bom resultado na fiscalização, beleza? É isso, fica um abraço, caso precise de alguma coisa, estou à disposição e fica aí aguardando os comentários de vocês, as perguntas para que a gente possa interagir um pouco, beleza? Não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de encaminhar esse vídeo para um amigo seu que tem barragem, que a gente vai poder conversar mais, tá bom? Um abraço e até mais!